Solicito ao nobre secretário que faça a chamada nominal para verificação de quórum. Vereador Ademir Albano Lopes. Vereador Ayrton Cândido da Silva. Presente. Vereadora Marílis de Oliveira Ribeiro. Vereadora Karina Aparecida Blas. Vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Vereador Cristiano Ailton Boff. Vereador Davi Pedrão da Silva. Vereador Elias Eliel Ferrara. Vereador Elan Ricardo da Paixão. Vereadora Fabielle Trevisan Bergamin. Vereador João Arraes Serode Neto, presente. Vereador João Carlos Serbi. Vereador Nivaldo Aparecido Begnâmia. Senhor presidente. Declaro aberta a 12ª sessão ordinária do primeiro ano da 19ª legislatura, a ser realizada hoje, dia 22 de abril de 2025, às 18 horas, nesta sala de sessões Professor Arlindo Fávaro. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Instalada a sessão, entraremos no expediente que terá duração máxima e improrrogável de 2 horas. Não havendo pedido de retificação ou impugnação para as atas dos trabalhos da sessão ordinária e extraordinária anteriores, declaro estas aprovadas e convido ao nobre secretário que assine comigo. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo, cujos expedientes estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Expedientes recebidos do Executivo. Projeto de Lei número 53/2025 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Ofício número 2008 de 2025, resposta ao requerimento número 103 de 2025 da vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Ofício número 2009 de 2025, resposta ao requerimento número 145 de 2025 do vereador João Arraes Serode Neto. Ofício número 2032 de 2025, resposta ao requerimento 139 de 2025 do vereador Davi Pedrão da Silva. Ofício número 2112 de 2025, resposta ao requerimento 142 de 2025 da vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. E ofício número 2233 de 25, resposta ao requerimento 114 de 2025 do vereador Elias Eliel Ferrara. Lido, senhor presidente. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores, cujos expedientes estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Recebidos dos vereadores. Projeto de Lei número 50, de 25, de Elias Eliel Ferrara, dispõe sobre
a desburocratização do atendimento médico na rede pública de saúde, permitindo o atendimento de pacientes encaminhados por médicos particulares aos especialistas da rede pública e da outras providências. Lido. Coloque em votação o requerimento. Solicito ao novo secretário que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Requerimento número 157/2025 requer o envio de profundo pesar pelo falecimento do senhor Paulo Roberto Parrotti. Vereadores que esta subscrevem, nos termos do artigo 218 e seguintes do regimento interno, apresenta para conhecimento da Casa voto de pesar. Considerando que foi com grande pesar que esta vereadora recebeu a notícia do falecimento do senhor Paulo Roberto Parrotti, ocorrido no dia 15 de abril de 2025, considerando que esta vereadora se une aos seus familiares e amigos neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda deste ente tão querido. Diante das considerações acima, seja constado na ata dos trabalhos da presente sessão, voto de profundo pesar pelo passamento do senhor Paulo Roberto Parrotti. Seja oficiado aos familiares com as condolências em nome desta Casa Legislativa. Assina Cíntia Cristina Grosclau. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 158/2025 requer envio de profundo pesar pelo falecimento da senhora Fabiana Santos. Vereadores que esta subscrevem, nos termos do artigo 218 seguinte do regimento interno, apresento para conhecimento da Casa voto de pesar. Considerando que foi com grande pesar que esta vereadora recebeu notícia do falecimento da senhora Fabiana Santos, ocorrido no dia 15 de abril de 2025, considerando que esta vereadora se une aos seus familiares e amigos neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda desse ente tão querido. Diante das considerações acima, seja constado em nossa ata, na ata dos trabalhos da presente sessão, voto de profundo pesar pelo passamento da senhora Fabiana Santos. Seja oficiado aos familiares com condolências em nome desta Casa Legislativa. Assina a vereadora Cíntia Cristina Grosclau. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 159/2025 requer informações sobre fiscalizações e providências tomadas a respeito de depósito de material reciclável e lixo em área residencial no Jardim Serelepe. Vereador que este subscreve, nos termos do artigo 218 seguintes do regimento interno, apresenta para conhecimento da Casa o requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito solicitando o que segue. Considerando que o Jardim Serelepe é um bairro residencial do nosso município completamente preenchido por residências, considerando que os cidadãos lemenses, proprietários de imóveis naquele bairro, têm reclamado de acúmulo de material reciclável e lixo dentro de um imóvel localizado na rua Angelino Zapó Costa, entre os numerais 59 e 75, não sendo possível identificar o número certo por estar tampado com lona, talvez para dificultar a identificação precisa do imóvel. Considerando que, além de utilizar o imóvel como depósito de reciclável e lixo, também está obstruindo com esses materiais a passagem do passeio público, sendo que, quando denunciado, retira por alguns dias para não caracterizar a obstrução. Considerando que o responsável pelo imóvel guarda parte do material à beira do riacho existente próximo a este endereço, tentando ludibriar a fiscalização quando acionada. Considerando que no ano de 2024 foi informado pelo chefe do núcleo de posturas do município que o responsável teria sido notificado e posteriormente já teriam sido aplicadas várias multas, assim foi dado retorno à vizinhança do local. Considerando que trata-se de problema não só de posturas, mas também de saúde pública devido à grande proliferação de ratos, baratas, mosquitos, transmissores da dengue e outros animais, inclusive peçonhentos. Considerando que o problema continua em 2025 sem solução para os moradores do local, principalmente a vizinhança, requer a mesa ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata de nossos trabalhos, após enviado ofício ao prefeito municipal que dirija
ao setor competente, solicitando que envie esta Casa de Lei as seguintes informações. Quais providências de fato foram tomadas pelos setores de posturas e vigilância sanitária no ano de 2024? Foram de fato, como informou o chefe do núcleo de postura à época, aplicadas multas ao responsável do local? Encaminhar cópia das multas aplicadas com valores e datas das mesmas. As multas ditas aplicadas foram pagas até a presente data? Quais providências, fora as multas, poderão solucionar o problema com urgência, tendo em vista ter sido passado aos moradores locais que multas estão sendo aplicadas, porém nota-se que o cidadão responsável é insensível às notificações e às multas ditas aplicadas? Se até o momento não foram aplicadas multas, quais medidas serão tomadas pelo chefe do executivo em relação aos servidores que não tomaram as providências e informaram o contrário aos moradores locais? No ano de 2025, onde já estamos no 4º mês do ano, já foi o local fiscalizado e providências tomadas como aplicação de multas? Assina o vereador João Arraes Serode Neto. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 160 de 2025 requer envio de profundo pesar pelo falecimento do senhor Pedro Ângelo Della Libera, ocorrido no dia 16 de abril de 2025. Considerando que este vereador se une aos seus familiares e amigos, neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda deste ente tão querido. Diante das considerações acima, seja constado na ata dos trabalhos da presente sessão o voto de profundo pesar pelo passamento do senhor Pedro Ângelo Della Libera. Seja oficiado aos familiares com as condolências em nome desta Casa Legislativa. Assina o vereador Cristiano Ailton Boff. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 161/2025 requer votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Nadir Pinheiro Beck. O vereador que subscreve, considerando que foi com grande pesar que este vereador recebeu a notícia do falecimento da senhora Nadir Pinheiro Beck, ocorrido no dia 14 de abril de 2025, considerando que este vereador se une aos seus familiares e amigos neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda deste ente tão querido, diante das considerações acima, seja constado na ata dos trabalhos da presente sessão voto de profundo pesar pelo passamento da senhora Nadir Pinheiro Beck, seja oficiado aos familiares com condolência em nome desta Casa Legislativa. Assina o vereador Elan Ricardo da Paixão. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 162/2025, voto de congratulação à Igreja Wick Church pela celebração dos seus 10 anos de dedicação e serviço junto às famílias. A vereadora que subscreve, considerando o magnífico trabalho realizado pelo pastor presidente Danilo Favacho Jorge, vice-presidente pastora Natália Cardoso Sampaio, que com zelo e compromisso desempenham uma missão transformadora em prol das famílias. Considerando que seu comprometimento com a obra de Deus e com o bem-estar social, refletindo a verdadeira essência do amor ao próximo, promovendo esperança e dignidade àqueles que mais necessitam. Sendo assim, diante de tamanha dedicação e impacto relevante na sociedade, presta justa homenagem à Igreja Wick Church, ao pastor presidente Danilo Favacho Jorge, vice-presidente pastora Natália Cardoso Sampaio, desejando que este trabalho continue frutificando e alcançando cada vez mais vidas. Que esta homenagem seja um símbolo de reconhecimento pelo impacto positivo de sua trajetória. Requer a mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata de nossos trabalhos voto de congratulação à Igreja Wick Church pela celebração de seus 10 anos de dedicação e serviço junto às famílias e à comunidade deste município.
do deliberado seja ciência aos mesmos, com cópias a todos deste requerimento como forma de reconhecimento e agradecimento pelas ações cristãs realizadas em prol dos munícipes de Leme. Assina a vereadora Amarílis de Oliveira Ribeiro. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 163/2025 requer o envio de profundo pesar pelo falecimento do jovem Matheus Osni Heller Santana, ocorrido no dia 21 de abril de 2025. Considerando que este vereador se une a seus familiares e amigos neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda desse ente tão querido. Diante das considerações acima, seja constado na ata dos trabalhos da presente sessão, voto de profundo pesar pelo passamento do jovem Matheus Osni Heller Santana. Seja oficiado aos familiares com as condolências em nome desta Casa Legislativa. Assina vereador Cristiano Ailton Boff. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 164/2025 requer informações do senhor prefeito municipal sobre a prestação de contas e fiscalização do aterro sanitário municipal. O vereador que subscreve nos termos do artigo 218 seguinte do regimento interno apresenta para conhecimento da Casa o requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito, sugerindo que segue. Considerando que é dever da administração pública assegurar a transparência e a correta destinação dos recursos utilizados na gestão dos serviços essenciais à população, considerando que o aterro sanitário municipal representa uma estrutura fundamental para a saúde pública e a preservação ambiental do município, considerando que é necessário acompanhar as despesas públicas e os contratos firmados para a manutenção e operação do aterro sanitário, assegurando que sejam realizados de forma legal e eficiente, requer a mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata dos nossos trabalhos e após enviado ofício ao prefeito municipal solicitando que envie esta Casa de Lei as seguintes informações. Encaminhar cópia da prestação de contas referente aos anos de 2023, 2024, 2025, contendo todos os documentos contábeis relacionados ao aterro sanitário, valores detalhados de contratação de empresas, empenhos, notas fiscais de serviço e produtos utilizados no local, nome e CNPJ das empresas contratadas para atuação no aterro sanitário nos referidos anos. Informar se em 2024 houve fiscalização da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no local. Em caso positivo, encaminhar cópias da visita técnica realizada, do auto de infração, se existente. Assina o vereador João Sérgio. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 165. Requer voto de congratulações ao Exército Brasileiro na data de seu aniversário. Vereador que subscreve, nos termos do artigo 218 e seguintes do regimento interno, apresenta para conhecimento da Casa voto de congratulação. Considerando que na data de 19 de abril passado, o Exército Brasileiro comemorou 377 anos de profícua existência. Em 19 de abril de 1648, nascia o Exército Brasileiro na primeira Batalha dos Guararapes, em Pernambuco. Neste evento, uniram-se brasileiros, portugueses, índios e negros para retomar nossas terras do invasor holandês. Nossos líderes foram o brasileiro André Vital de Negreiros, o português João Fernando Vieira, o índio Felipe Camarão e o negro escravo Henrique Dias. Com essa união de forças nasce o Exército Brasileiro e o verdadeiro sentimento de brasilidade. Parabéns ao nosso glorioso e invicto Exército Brasileiro. Requer a mesa ouvido o plenário nos termos regimentais
que seja constado em ata de nossos trabalhos votos de congratulações ao Exército Brasileiro pelos seus 377 anos de profícuo existente. Requer ainda que do deliberado pelo plenário seja dado ciência e encaminhado a mesma ao comandante do Exército Brasileiro, comandante militar do Sudeste, comandante da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, comandante do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado e ao chefe da instrução do tiro de guerra de Leme. Assina o vereador João Arraes Seródio Neto. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores, que serão encaminhadas ao Poder Executivo ou a quem de direito. Indicações. Indicações números 602. Cíntia Cristina Grosclaus indica o anteprojeto que autoriza o Poder Executivo a criar auxílio mãe pâncreas para crianças com diabetes mellitus, diabetes mellitus tipo 1, no município de Leme, e dá outras providências. 603. Vereadora Karina indica manutenção e troca de areia no campo ao lado do PSS Vanessa. Indicação 604, vereadora Karina Blas, que indica a liberação do estádio Bruno Lazzarini para o uso de munícipes que praticam corrida. Indicação 605, vereador Cristiano Ailton Boff indica tapar buraco no asfalto da Avenida Taufik Nassif Mansur, próximo ao Parque Ecológico. 606 de Cristiano Ailton Boff indica roçar mato e limpeza na rua Atílio Bertão, Jardim das Palmeiras, próximo ao número 26. 607, João Arraes Seródio Neto indica recape asfáltico na rua Mário Augusto Teixeira de Freitas, no bairro Barra Funda. 608, vereador Davi Pedrão da Silva indica que seja instituída prioridade no atendimento de pessoas prestadoras de diabetes mellitus na realização de exames laboratoriais que exigem jejum na rede pública de saúde do município. 609, vereador Davi Pedrão indica a implantação de uma ciclofaixa na Avenida Hermínio Ometo. Indicação 610, Davi Pedrão indica com urgência o conserto do aparelho de raio-x do Centro Médico Integrado Antônio Macarenco, CMI. 611, Davi Pedrão indica providências urgentes quanto à limpeza, fiscalização e notificação do proprietário de terreno localizado na rua Castro Alves 213, em frente ao campo de futebol do Jardim Santana, devido ao descarte irregular de lixo. Davi Pedrão da Silva indica a construção de uma quadra poliesportiva e de um parque infantil no bairro Jardim Empírio. 613 de Cíntia Cristina Grosclaus indica limpeza da rua Joaquim Ortiz de Camargo. 614 de Cíntia Cristina Grosclaus indica a contratação de médicos reumatologistas. 615 de Cíntia Grosclaus indica a contratação de médico pediatra. 616 de Fabielle Bergamin indica campanha Frente Fria PET, juntamente com a campanha do agasalho da SAD. 617 de Fabielle Bergamin indica retorno do projeto O MASC no Parque Ecológico Mourão. Ayrton Cândido, 618, do vereador Ayrton Cândido indica construção de uma usina de reciclagem no aterro sanitário. 619 de João Carlos Serbi indica que seja realizada a roçagem e limpeza do terreno localizado na rua Darós Pórtulo, 196, Jardim Amália. 620 de Ayrton Cândido da Silva indica a implantação de um laboratório de análises clínicas no pronto atendimento municipal. 621 de Ayrton Cândido indica contratação de enfermeira para o pronto atendimento municipal.
622 de Amarilis Ribeiro, indica curso de capacitação civil para mulheres nos serviços de acabamento da construção civil. 623 de Amarilis Ribeiro, indica realização do casamento comunitário. 624 de Amarilis Ribeiro, indica a criação do programa de incentivo ao primeiro emprego. 625, Elias Eliel Ferrara, indica maior intensidade fiscalizatória contra veículos que estão estacionados em locais irregulares. 626, de Amarilis Ribeiro, indica programa de conscientização sobre o lixo, a coleta seletiva, a saúde pública. 627, Elias Ferrara, indica o credenciamento de jardineiros e profissionais de poda de árvores junto à Prefeitura. 628, Elias Ferrara, indica a criação e expansão do Centro de Formação Tecnológica da SAD. 629, Amarilis Ribeiro, indica aumento salarial para todas as categorias de servidores que não foram até a presente data contempladas. 630, Amarilis Ribeiro, indica reforma no posto de saúde do Caju. 631, Amarilis Ribeiro, indica liberação dos valores das licenças prêmios vencidas e já devidamente requeridas. 632, Ayrton Cândido da Silva, indica que sejam adotadas medidas mais rigorosas e eficazes em relação ao grande número de casas, terrenos e lotes abandonados. 633, Amarilis Ribeiro, indica aumento salarial dos motoristas de ambulância de nosso município. 634, Erlan Ricardo da Paixão, indica recapeamento asfáltico na Avenida da Saudade. 635, João Carlos Seb, indica seja realizada a retirada de entulho acumulado na calçada da rua Giacomo Fior, 247, na Vila Halter, município de Leme. 636, Erlan Ricardo da Paixão, indica anteprojeto programa Banco de Alimentos. 637, Fabielle Bergamin, indica um canal de denúncia para maus tratos e abandono de animais. 638, de Cristiano Ayrton Boff, indica roçar mato e limpeza na rua Professora Maria Arruda Pacheco, Jardim das Palmeiras. 639, João Carlos Seb, indica a retirada de entulho acumulado em frente ao número 585 da rua Manuel Abade. Lido as indicações, senhor presidente. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura individual das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção de aplauso número 11, 2025. Apelam ao ministro do Supremo Tribunal Federal, participante da ADI número 6.255. A vereadora que a subscreve, nos termos do artigo 228 e seguintes do regimento interno, apresenta para conhecimento da Casa moção de aplauso. Considerando que existe a ADI número 6.255, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal e que questiona diversos pontos da Emenda Constitucional 103 de 2019, reforma da Previdência, em especial as alíquotas progressivas de contribuição previdenciária para aposentados e pensionistas, além de outras disposições que afetam a Previdência. Considerando que a reforma da Previdência de 2019 trouxe mudanças significativas no sistema previdenciário brasileiro, incluindo alteração nas regras de transição, cálculo de benefício e contribuição, considerando que a ADI 6.255 questiona, entre outros pontos, as alíquotas progressivas de contribuição previdenciária, que podem levar ao chamado confisco de aposentadorias e pensões, além de outras disposições que afetam a Seguridade Social, considerando que a ADI 6.255 é de grande importância para os aposentados e pensionistas, pois seu resultado pode definir em constitucionalidade das mudanças na Previdência e impactar diretamente na renda de muitas pessoas, considerando que os aposentados e pensionistas foram afetados pelo confisco de seus proventos, onde essa parcela da população
já cumpriu seu papel dedicando suas vidas ao serviço público, considerando que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal a perspectiva de uma melhor qualidade de vida a estas pessoas. Assim sendo, apelam às suas excelências ministros do Supremo Tribunal Federal, participantes da DI, número 6.255, a fim de que apresentarem esforços na busca do direito dos pensionistas e aposentados, a fim de considerar institucional o confisco das aposentadorias. Requer que do deliberado seja enviado ofício dando ciência e a Pampesp através do e-mail, ficando marília@apampesp.org.br, ficando meu gabinete à disposição. Assina vereadora Cíntia Cristina Grosclaus, apoiadores, vereadores Ademir Albano Lopes, Ayrton Cândido da Silva, Cristiano Boff, Elisa Eliel Ferrara, Fabielle Bergamin, João Serbi, Amarília de Oliveira Ribeiro, Karine Blas, Dr. Davi Pedrão, Elan Ricardo da Paixão, Coronel João Arraes e Nivaldo Aparecido Benhame. Senhor presidente, eu só acho que temos que mudar algumas críticas. Já foi solicitado. Tem mais. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contratos se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. De aplauso número 12, 2025, aplaudem Lemense Danilo Durante Gaiano, eleito presidente da Federação Paulista de Tênis. A vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 228 seguinte do regimento interno, apresenta para conhecimento da Casa a moção de aplauso. Considerando a trajetória de Danilo Gaiano no tênis, é um prazer destacar seus feitos. Considerando que no início, no tênis, aos 8 anos, Danilo começou a jogar tênis no Clube de Campo Império, representando Leme em competições. Considerando que, apaixonado pelo esporte, Danilo se especializou em 2008, iniciou o curso de árbitro para tênis, onde atuou até meados de 2016. Considerando que, com trabalho duro e se destacando no meio do esporte, Danilo Gaiano foi convidado a fazer parte do Conselho Fiscal da Federação Paulista de Tênis. Considerando que, com o novo cargo, as responsabilidades aumentaram e o referido homenageado passou a ser diretor de torneios em 2018, foi convidado a ser vice-presidente para concorrer às eleições naquele ano. Embora não tenha sido eleito inicialmente, continuou trabalhando pelo esporte e, em 2024, foi eleito presidente da Federação Paulista de Tênis, que engloba o tênis, beach tênis e o tênis em cadeira de rodas. Considerando que, como forma de gratidão pelo que o clube e a cidade lhe proporcionaram, Danilo pretende trazer vários torneios de nível nacional e internacional para serem realizados em nossa cidade. Considerando que, cumprindo com a promessa, no último final de semana, o Clube de Campo Império sediou o Torneio Internacional de Tênis Feminino, que contou com a participação de 11 países e foi vencido pela jovem promessa russa Alissa Ortiabreva, de apenas 16 anos, que garantiu à jovem 35 pontos na WTA, ranking mundial. Assim sendo, aplaudem Lemense Danilo Durante Gaiano, eleito presidente da Federação Paulista de Tênis. Celebramos a dedicação e o sucesso homenageado no tênis, bem como seu compromisso em promover o esporte em São Paulo. Requer que do deliberado seja enviado ofício dando ciência ao homenageado e cópia ao presidente do Clube de Campo Império, ficando meu gabinete à disposição. Sala das Sessões, professor Arlindo Fávaro, em 22 de abril de 2025, assina a vereadora Cíntia Cristina Grosclaus, apoiadores dessa moção, vereador
Ademir Albano Lopes, Ayrton Canta Silva, Cristiano Boff, Elias Elial Ferrara, Fabielle Bergamin, João Sebe, Amarílis de Oliveira Ribeiro, Karina Blasque, Dr. Davi Pedrão, Elan Ricardo da Paixão, Coronel João Arraes, Nivaldo Aparecido Begnâmia. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Terminada a leitura das matérias mencionadas no expediente, destino aos nobres vereadores o tempo restante para o uso da tribuna. Observada a ordem de sorteio, como primeiro vereador para fazer uso da palavra, o nobre colega Cristiano Ayrton Boff. Nobre colega terá 10 minutos. Boa noite, presidente, mesa, nobres vereadores, população que nos acompanha. Uma boa noite a todos. O que me traz essa tribuna é que há 2 semanas atrás eu fiz uma indicação para a construção de um vestiário no campo de futebol do Ideal, lá no bairro São Manuel. Esse campo de futebol do Ideal, ele já tinha um vestiário, né? E segundo informações colhidas, dia 4 de setembro de 2021, ele foi demolido por questões precárias, né? Mas ele foi demolido com uma promessa de um novo vestiário, né? Que até, no entanto, não temos informações, né? E por que é importante esse vestiário? Porque neste local do campo do Ideal, além de termos campeonatos de futebol, nós temos festas para criança, que a comunidade ela traz, festa no final do ano, né? E treino físico para as crianças, adultos. Então, há um grande movimento da população naquele local. E a falta desse vestiário, né, além do local físico, né, apresenta a falta de um bebedouro, o constrangimento do pessoal não ter um local para se trocar, porque sabe que quem joga bola precisa de um lugar para se trocar, né? Então, assim, eu queria pedir encarecidamente ao senhor prefeito, ao senhor secretário de esporte, olhar com carinho para essa solicitação lá da população na comunidade, tá? Nós fizemos essa indicação e, se possível, você nos atender esse pedido que foi feito há 2 semanas. Eu tenho certeza que a população da comunidade lá do São Manuel vai agradecer. Como eu disse, tem vários campeonatos de futebol lá, muitos times utilizam aquele local, então seria muito importante a construção desse vestiário. Uma boa noite a todos, obrigado. Elias Eliel Ferrara. 10. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, todos que estão acompanhando, também através das redes sociais. Presidente, sendo bastante breve, queria, na verdade, agradecer tanto ao prefeito municipal quanto ao secretário de Serviço Público pelo apoio que foi dado. Tem uma pauta que eu já estava cobrando já desde a legislatura passada, ou até a anterior ainda, né, que era a melhoria de iluminação ali no Trevo da Teca, ali do passagem para o Distrito Industrial, e recentemente teve pelo menos um início dessa iluminação, ainda há mais o que se fazer ali, tenho cobrado, tenho conversado nesse sentido com o prefeito, com o secretário, mas tivemos pelo menos um início. Eu sei que outros vereadores também solicitaram muito, não é algo mérito meu apenas, né, mas é um mérito geral, executivo, legislativo, trabalhando em conjunto. Mas como eu estava acompanhando aquilo ali também, eu me sinto na necessidade de fazer esse agradecimento e sempre lutar para que a gente consiga avançar em alguns pontos que às vezes, por tempos e tempos, fica arrastando e parece que nunca chega numa conclusão. E ali, pelo menos, deu um pontapé inicial, colocando alguns refletores ali debaixo do trevo, e isso já é um início, né? A gente tem muito que melhorar na nossa cidade ainda. A nossa cidade, graças a Deus, tem avançado, tem crescido, mas nós temos como Câmara cobrar, sempre fiscalizar e apoiar o poder executivo para que nós possamos ter sempre melhorias nesse sentido que vão trazer melhoria para a nossa população. Muitos trabalhadores passam ali de madrugada e havia sempre essa reclamação
do perigo ali de passar ainda no escuro, né? Ainda mais com a situação dos dias atuais que temos vivido, né? Perigo constante, e agora pelo menos tendo ali alguns refletores para poder diminuir um pouco essa escuridão no local. E a população ali observando, né, o trabalho, tenho certeza que é grato por causa disso. Então, deixo aqui meus agradecimentos ao prefeito e ao secretário. Muito obrigado, presidente. Ayrton Cândido, era 10. Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres pares, população que nos acompanha de forma presencial e também pelas redes sociais. Levando em consideração o feriado prolongado, hoje pela manhã eu resolvi por bem fazer uma vistoria no PAN, no Pronto Atendimento Municipal. Como de costume, chegando à unidade de saúde, a equipe toda aposta, os enfermeiros todos trabalhando certinho, os médicos, o doutor Alain, uma simpatia de pessoa, uma pessoa muito solícita, conversei bastante com ele, enfim, o que eu pude constatar, a parte ambulatorial toda funcionando muito bem, os pacientes muito bem atendidos, enfim. Porém, a recepção tinha bastante gente aguardando a triagem, ou seja, tinha paciente lá que estavam há mais de 1 hora aguardando a triagem. Por quê? Culpa do servidor? Não. Porque só tinha uma enfermeira responsável em fazer toda a triagem. Por isso a demora. Pacientes que estavam lá há mais de 1 hora aguardando para fazer a triagem. Diante disso, eu fiz a indicação, protocolei uma indicação essa noite, para que a Secretaria de Saúde, ela veja a possibilidade, com uma certa brevidade, em contratar pelo menos mais 2 enfermeiras, ou realocar, enfim, para colocar lá, para se fazer a triagem. Porque hoje o que ocorre, dependendo da situação, até vem uma outra enfermeira ajudar. Só que fica faltando lá dentro, na parte ambulatorial. Ou seja, o efetivo, ele está reduzido. Então eu fiz a indicação da contratação de mais, no mínimo, mais 2 enfermeiras, né? Aí sim, o trabalho ficará à altura. Considerando, né, isso é indiscutível, que o único pronto, a principal entrada de urgência e emergência na nossa cidade é o pronto atendimento. Eles atendem lá, em média, 500 pessoas por dia. Chega, tendo segunda-feira, atender até 1.000 pessoas. Então, eu quero aproveitar pela pessoa do enfermeiro Flávio, que hoje estava lá pela manhã, estender os meus cumprimentos a todos os profissionais de saúde, e pela pessoa do doutor Alain, também estender os meus cumprimentos a todos os médicos que lá estavam. Uma outra coisa também, que eu fiz uma indicação essa noite, que eu acho que também não é difícil, basta ter boa vontade política, de se instalar lá no PAN um laboratório de análise clínica. Hoje, o que ocorre, Vossa Senhoria deve saber disso, Vossa Excelência, o médico solicita um exame de sangue, é feito a coleta, o carro do laboratório da Santa Casa por lá passa, recebe esse sangue, urina, enfim, o material que foi colhido, vai para a Santa Casa. Ele só retorna depois de 2 horas, ou seja, se o veículo tivesse saído do PAN e o médico pedir um novo exame de sangue, vai demorar 2 horas só para caminhar o sangue, porque o carro não vai voltar lá antes de 2 horas. Nisso aí o paciente perde 4 horas, 2 para coletar e encaminhar e mais 2 para voltar. Então, pelo volume de análises clínicas que o PAN solicita diariamente, pelo volume que é feito no final do mês, na minha ótica, na minha visão, lá merecia ter lá dentro, o município cederia um espaço dentro do PAN e nós instalaríamos dentro do PAN um laboratório de análise clínicas. Com isso, toda a rede sairá sendo beneficiada. Tanto os médicos que terão um diagnóstico mais ágil, quanto os profissionais e principalmente os pacientes que não terão que ficar lá no mínimo 4 horas para poder saber o resultado de um exame de urina, um exame de sangue, enfim, aquilo que o médico que está lá achar necessário. Então, deixo aqui essas 2 indicações e espero que o senhor prefeito, bem como a secretária de Educação, olhe com carinho essa minha indicação. Ademir Albano Pela Lopes. ordem, presidente. Desculpa. Uma outra situação também, aqui eu estava só analisando uns dados aqui, uma outra situação, tolerância zero.
não dá mais para conviver. Eu tenho por costume percorrer a cidade toda. Há 2 anos, de 2 anos para cá, diante das inúmeras reclamações que eu havia recebido com relações a imóveis abandonados, casas abandonadas, terreno abandonado, eu comecei a fazer eu fiz uma operação no ano passado, mobilizando postura, defesa civil, secretaria de obras, porque é muita casa abandonada. Aí você vai solicitar uma fiscalização, o que eu escutei muito no começo. Mas o endereço da pessoa é o mesmo do imóvel abandonado. Então não tem como notificar a gente. Usa a imprensa oficial do município para notificar. Se o folgado que tem a casa abandonada, ela é folgado, entendeu? Porque ele não tem condições de cuidar, que não tenha. O que não pode é a cidade estar com 4.320 casos de dengue confirmados, 5 óbitos pela dengue, e você ter que conviver muitas vezes com uma casa abandonada lá na sua casa. Sem falar alguns imóveis que o vagabundo pode entrar lá, pode agarrar uma criança, entendeu? Então, na minha opinião, é tolerância zero mesmo. Tem que fazer uma mobilização entre fiscalização de postura, fiscalização de obra, defesa civil também, porque tem muitos imóveis na cidade que todo mundo está vendo que vai cair. O que tem que fazer? Ir lá interditar o imóvel. A defesa civil vai, pede um laudo para a engenharia, da Secretaria de Obras, e interdita o imóvel. O que não dá é para conviver com esses números absurdos aqui, entendeu? Várias pessoas perdendo a vida, famílias aí passando um perrengue danado com dengue, e você anda pela cidade, é imóveis e mais imóveis abandonados. Exemplo que eu vou dar, Avenida Carlos Bonfante. Nós temos um antigo cortiço ali, que está lá há anos, entra há anos, sai ano, e está lá aquela coisa, gente. Parece que é terra sem lei. A pessoa está lá, tinha um cortiço, derrubou o cortiço, está lá, entulho, é sujeira, é animal peçonhento. Aí os vizinhos são obrigados a conviver com isso. Aí vem a justificativa. Mas o endereço da pessoa é o mesmo que do imóvel abandonado. Então, notifica por edital, usa a imprensa oficial do município para notificar, dá o prazo e derruba. Eu já fiz algum cálculo, custo-benefício. É muito mais barato para a prefeitura agilizar um laudo para derrubar o imóvel, ir lá derrubar por conta e mandar conta, do que ficar protelando. É muito mais prático. Manda a conta depois para a pessoa, manda para a dívida ativa. Com o IPTU é assim. Se a pessoa não pagar, a procuradoria vai acionar o cidadão, vai mandar para a dívida ativa, inclusive, dependendo da situação, vai bloquear o salário dele ainda. Então, na minha opinião, já passou da hora. Tolerância zero. Fiscalização na rua. Fiscal é na rua. Lugar de fiscal é na rua. É pegar de manhã, fazer uma ação conjunta, se possível, todos os fiscais ali imbuídos de uma ação só, fiscalizar, notificar, dar prazo, a prefeitura começar a derrubar esses imóveis abandonados aí e começar a ter uma postura mais firme. Mesma coisa a sujeira. Você anda para a cidade, as avenidas toda lotada de lixo. A prefeitura passa com a máquina, caminhão, limpa tudo. Exemplo, Avenida Carlos Bonfante. Toda semana a prefeitura está lá. Máquina, caminhão, Temil, limpa. No outro dia está tudo de novo lá. O que está acontecendo? Já acostumou. O cidadão já acostumou, o folgado, né? Não o cidadão de bem, que é a maioria. É meia dúzia. Acostumou. Tô com um sofá velho, joga na rua que a prefeitura pega. Tô com um vaso, já cheguei a ver até vaso sanitário jogado em avenida. Então, não dá mais, na minha opinião. Então, eu já entrei com uma indicação de um programa Tolerância Zero. Não dá mais. A partir do momento que o meu descuido, que a minha irresponsabilidade pode colocar em risco a vida do meu vizinho, aí não dá mais para perdoar, não. Aí é saúde pública. Então, tem que aplicar, sim, os rigores da lei, com multa, com outras sanções. O que não pode é ficar como está. Obrigado a todos. Ademir Albano Lopes. Elan Ricardo da Paixão. O senhor terá 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público presente, passo da tribuna hoje para dar sequência no que o vereador Elias trouxe, na questão da manutenção dos nossos viadutos. E na data de hoje, na verdade no dia 17, né, a Intervias notificou a nossa cidade, né, através de algumas empresas, pontuando que estará efetuando a manutenção naquele viaduto. Então, a partir do dia 22, data de hoje, né? Inclusive já colocaram um banheiro químico lá, então acredito que realmente vai acontecer. A Intervias vai estar fazendo a manutenção daquele viaduto. Então, aquele local estará interditado das 8 às 16
Todos aqueles que necessitarem utilizar o nosso viaduto terão que fazer pelo próximo, ou quem estiver sentido São Paulo, interior capital, fazer pelo pedágio, ou então pelo trevo principal nosso, porque aquele viaduto vai estar interditado das 8 às 16 todos os dias, e também, no mesmo sentido, essas obras irão até no mês de junho, provavelmente. Então eu acredito que a Intervias aí se comoveu aí com todos os vereadores, todo o trabalho, a própria sociedade, o executivo. Então, mais uma vez foi feita uma colisão, então chegou até eles, e aquele trevo é muito importante. Era o único acesso que nós tínhamos para o nosso distrito industrial. Hoje temos outros acessos, mas a gente se lembra bem quando era o único acesso ali, e muito risco de acidente. Então, fico feliz aí e gostaria de parabenizar. Vou fazer isso aí até no documento na próxima semana aí, mandar os parabéns para a Intervias e agradecê-los por essa grande obra aí no nosso trevo tão importante para o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Davi Pedrão da Silva. O senhor terá 10 minutos. Senhora presidente, membros da mesa, nobres colegas vereadores, público aqui presente e os que nos acompanham de casa. Hoje, eu subo nessa tribuna com um misto de preocupação, esperança e compromisso com a nossa população. Primeiro, eu quero expressar minha profunda preocupação com a falta de planejamento da prefeitura em relação ao dissídio dos nossos servidores públicos. Eu recebi com muita tristeza a resposta da secretária de administração. Ela informou que não há qualquer ação em andamento para um reajuste salarial. E eu me pergunto, como é que os nossos servidores, que são a espinha dorsal da gestão pública, vão manter a dignidade do seu salário? Nós vivemos hoje em um país que a inflação está corroendo o salário de toda a população. E arcar com vários custos que dão dignidade à vida, como combustível, alimentos, enfim. Dentro de um planejamento sério, revela uma falta de sensibilidade com quem tanto entrega à nossa população. O servidor público, ele merece respeito, merece valorização e merece previsibilidade. E nós vamos continuar cobrando com firmeza uma resposta à altura da dedicação desses trabalhadores. Eu também trago aqui uma mensagem de esperança e de trabalho. Recentemente eu fui a São Paulo, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e eu fui lá recebido pelo Rômulo Ripa. O Rômulo, ele foi prefeito da cidade de Porto Ferreira e hoje ele é o assessor institucional ali da pasta. Na ocasião, eu protocolei um pedido importante para o nosso município: a construção de uma quadra poliesportiva e um parque infantil para a região ali do Jardim Empírio. Isso através do programa Bairro Paulista. O Jardim Empírio, ele é um bairro com cerca de 4 mil residências, né? E lá não tem nenhuma área de lazer. Esse é um investimento necessário, é um investimento justo e é um investimento urgente. Eu saí dessa reunião esperançoso e confiante. E agora vamos aguardar que a secretaria informe a prefeitura e que se iniciem os trâmites. Desde já eu faço um apelo ao nosso executivo municipal, que ele faça a sua parte com agilidade e com seriedade, para que esse sonho vire realidade. E por fim, eu reforço o meu compromisso com a saúde da nossa cidade. Eu estive também no gabinete do deputado estadual Azevedo de Madureira e solicitei recursos para a saúde do nosso município. Esses recursos praticamente para a questão de infraestrutura e custeio de saúde, como exames, cirurgias, insumos básicos. E tudo que faz diferença é o atendimento do cidadão. A saúde, ela precisa de investimentos contínuos. E eu sei que com todo esse apoio dos parlamentares, podemos garantir melhorias concretas. Senhora presidente, colegas vereadores, população de Leme, o meu mandato ele é feito de diálogo, de cobrança responsável e busca de soluções reais. Eu continuarei ouvindo as pessoas,
fiscalizando com rigor e levando as demandas de Leme para onde for necessário. O nosso povo merece mais, merece respeito, merece dignidade e merece resultado. Muito obrigado. Karina Aparecida Blas. Amarito de Oliveira. Agora tira 10. Senhora presidente, mesa, nobres vereadores, público presente. Eu gostaria aqui de fazer um agradecimento especial ao deputado Rafa Zimbaldi, que está encaminhando para essa nossa cidade, para a área da saúde, R$100 mil. Eu estive no gabinete dele, fiz o pedido e ele atenciosamente nos atendeu. Muito obrigada, deputado, pelo seu incentivo à saúde da nossa cidade. Gostaria também de agradecer ao prefeito municipal em relação à busca das casas próprias. Nossa cidade não foi contemplada com casas próprias. Nossa cidade foi contemplada 2 vezes com CCI. O que são CCIs? Carta de Crédito Imobiliário. Como funcionam essas cartas? O primeiro lote foi de 92 cartas de crédito imobiliário. Essas cartas de crédito são um programa do Estado de São Paulo, que pode ser cumulado com a Minha Casa Minha Vida. Foram contempladas ali no bairro Taquaral. São várias casinhas, e essas casinhas, as pessoas, conforme o cadastro, receberam um abatimento de R$10 mil, também podendo ser cumulado, como eu já disse, com a Minha Casa, com o programa federal da Minha Casa Minha Vida. Esse segundo lote é um lote que foi recebido agora recentemente, inclusive o prefeito anunciou, de 106 casas, 106 créditos para casas próprias, CCI, Carta de Crédito Imobiliário. O valor dessas cartas de crédito também são de R$10 mil, e essas foram contemplados apenas 2 empreendimentos da nossa cidade. O Vita, que é um empreendimento de apartamentos, e o GELP, que também é um empreendimento de apartamentos. Então, nesses 2 empreendimentos, diferente das 92 que foi contemplado no bairro Taquaral e em todas as outras empreendimentos que tinham Minha Casa Minha Vida, esse foi contemplado, o Vita e o GELP. 2 construtoras, 2 empreendimentos que estão sendo feitos na cidade de apartamentos. O CCI, como eu já disse, são de R$10 mil a carta de crédito. E eu quero pedir ao prefeito municipal, prefeito, não desista de lutar pelas casas próprias com parcelas muito pequenas, como a do Empírio. Nós precisamos das casas próprias. Te agradeço pela essa conquista das cartas de crédito imobiliário, mas eu acredito que tem um segmento da população que necessita das casas próprias e a demanda é grande e eu vou continuar lutando por isso. Também fiz um pedido em relação aos nossos servidores, pedindo o aumento salarial. Nós tivemos aumentos de algumas categorias e nós precisamos ter o aumento de todas as categorias. Nela se inclui psicólogos, assistentes sociais, tantos outros, agente administrativo, enfim, todos aqueles que prestam o seu serviço à municipalidade, são servidores concursados e que não foram contemplados ainda nos seus aumentos. Então, eu quero pedir ao prefeito, fiz essa indicação hoje, pedindo uma atenção muito especial para que haja um aumento para todas as categorias. Também peço um aumento para os motoristas de ambulância. Há muito tempo eles não têm aumento, a dedicação é muito grande, o trabalho é muito grande, extensivo, eles fazem com primazia, nós não vemos reclamação de motoristas de ambulância, pelo contrário, só elogios, e por isso eu estou pedindo um aumento salarial deles. Uma outra questão que eu também pontuei aqui é em relação aos médicos geriatras. A população do Brasil está envelhecendo.
E nós não temos na rede médicos com essa especialidade. É urgente, é necessário. O médico geriatra é aquele especialista em cuidar dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos pais, das nossas mães. E, infelizmente, como cuidar? É dessa forma, é no silêncio. Como se cuida? É no silêncio. Esse silêncio é a resposta. É necessário ter um médico especializado no cuidado dos nossos idosos. Não ter. Eu vou pedir para a Lisete. Lisete, eu sei que você tem uma atuação dentro da secretaria, mas não ter essa especialidade diante do Estatuto do Idoso, diante de uma população que está envelhecendo, é realmente deixar o idoso à margem daquilo que ele pode viver, vez que ele já deu tanto, já fez tanto, já construiu tanto pela cidade, e agora ele só pede uma coisa: saúde. João Arraes Seródio, terá 10 minutos. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha aqui e em casa. Normalmente a gente pergunta, às vezes, brincando, né? Começa pela parte boa ou pela parte ruim? E normalmente a gente responde, começa pela ruim, depois deixa a boa para o final, né? É igual sobremesa. Eu vou começar pela boa e vou deixar a ruim, porque a ruim eu espero que melhore. Eu coloquei um voto de congratulação ao nosso Exército Brasileiro. Eu lembro também aqui que hoje nós estamos comemorando, né, o descobrimento do Brasil, né? Em 22 de abril de 1500, o nosso país estava sendo, nossa pátria estava sendo descoberta pelos portugueses e colonizadores, né? Mas no dia 19 de abril foi comemorado o aniversário do Exército Brasileiro, 377 anos, 377. O Exército ele surgiu em 19 de abril, na primeira Batalha dos Guararapes, de 18 para 19 de abril, havia ocorrido a invasão dos holandeses e os brasileiros se reuniram. Portugueses, brasileiros, escravos e índios se juntaram com aquilo que tinha de armas. Os portugueses tinham alguma coisa, e armas praticamente caseiras, para expulsar os holandeses. E isso foi realizado. Depois eles invadiram por uma segunda vez, foram expulsos pela segunda vez, e nesse dia 19 de abril, como foi a primeira junção do povo brasileiro que aqui residia, é dado como o nascimento do Exército Brasileiro, e também o sentimento de brasilidade do nosso povo, que se juntou para expulsar um invasor estrangeiro das nossas terras. Então, e você vê, nós tínhamos ali diversas origens. O europeu, na figura do português, o brasileiro, André Vidal de Negreiros, o índio, Felipe Camarão, e o negro, Henrique Dias, que inclusive esses tempos atrás teve muito em moda aí os kids pretos, né? Os Forças Especiais Brasileiros. Ele é o patrono das Forças Especiais Brasileiras, é o Henrique Dias, um negro, e que ele introduziu as técnicas, ele como escravo,
ele introduziu as técnicas de guerrilha, que foi uma das maneiras para expulsar os holandeses, né? Deixava eles entrar, faziam as emboscadas, como se conseguia. Então, nós estamos comemorando 377 anos de existência do Exército. A gente parabeniza essa gloriosa instituição. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte por 32 anos no Exército. Então, fica aqui as nossas congratulações, como a gente requereu ali, todos os vereadores concordaram em parabenizar a nossa instituição Exército Brasileiro. O vereador Ayrton usou a tribuna hoje e falando a respeito de fiscalização de imóveis abandonados, de terrenos sujos, enfim, é difícil conseguir vencer isso aí, mas nós temos que ir para cima, com tolerância zero, como ele disse, porque já passou da hora de se tomar uma providência efetiva. Nos requerimentos que eu fiz hoje, foram lidos 2 requerimentos aqui aprovados pelos senhores. O primeiro deles, eu falei sobre a rua Angelina Zepa Costa, entre os números 59 e 75. Tem uma pessoa que se diz que trabalha com reciclagem, mas o que ele junta dentro da casa é reciclável, é lixo. A calçada fica impedido com os fardos de lixo, com coisa. Quando há fiscalização, tem o pessoal que informa ele coloca na beira do rio lá embaixo, ou quando o acúmulo está muito grande. E a exemplo desse local são vários locais em Leme, que a gente junta o reciclável, mas junta com lixo junto, e os vizinhos têm que conviver com muito rato, principalmente, e outros animais. Então isso tem que ser organizado, isso tem que ser fiscalizado, como acumular isso lá, como guardar aquilo, o tempo para aquilo ficar lá, para que os vizinhos não sejam também punidos com essa condição de falta de educação, falta de saúde pública. Enfim, nesse local, o ano passado foi solicitado a posturas municipais, esse local em específico, e a resposta foi dada que várias multas tinham sido aplicadas. Está sendo multado, foi multado. E essa resposta era passada para os vizinhos, para os moradores lá. Eu estou pedindo no requerimento quantas multas foram aplicadas. E por coincidência, na quinta-feira passada, eu, ao chegar na prefeitura, encontrei com o chefe do núcleo de postura. Falei, olha, estou mandando um requerimento, as multas eu retirei. Eu falei, então o senhor vai responder quantas multas foram aplicadas, se foram pagas. Já estava feito o requerimento. E aí você vai colocar que foi retirado, por que foi retirado essas multas. Porque solução, vereador Ayrton, parece que não se quer alguns setores do município. Vai empurrando, para agradar um, agradar outro, mas desagrada a grande maioria da população, principalmente daqueles que se avizinham desses locais onde são uns verdadeiros depósitos de lixo. Verdadeiro depósito de lixo. Isso tem que mudar e tem que ter tolerância zero, sim, vereador Ayrton. Então vamos ver qual a resposta vai ser dada, qual a justificativa pelo não cumprimento. E se as multas não resolvem, como foi falado aqui, deu uma multa, deu 2, deu 3, a pessoa tem que ter uma outra medida mais grave de interdição, de limpeza e de retirada daquele local. A coisa está bem ruim, está muito falha nessa parte. A fiscalização de posturas, ela possui os fiscais, ela pertence hoje à Secretaria de Obras, e eles têm que atuar nesse sentido de posturas municipais, seja com bares, com mesa na rua, na calçada, se pega toda a calçada, não pode 1/3 da calçada, e fazer valer aquilo que pode e aquilo que não pode. Para isso existem os códigos, que são leis do município, que têm que ser cumpridas.
A respeito dessas providências, a gente espera que não só o setor de posturas, mas também a vigilância sanitária, acredito que tenha atuado nesse sentido e que possam continuar atuando, mas de maneira efetiva e não brincando de ser fiscal. Falei por várias vezes para fiscais, tive a oportunidade, falei, fiscal quando chega num local, entrou num estabelecimento um fiscal, a postura de quem está lá tem que ser aquela de vai dar problema, né? Vou ter problema, porque se o fiscal entrar em qualquer local, alguma coisa ele acha. Não que ele deva fazer isso, não que ele vá procurar pelo em ovos, mas é o fiscal que realmente atua, quando ele chega num local que tem irregularidade, a pessoa tem que tremer já antes dele começar a fazer os apontamentos. Senão, não é fiscal. Então, tem que ter fiscal na rua, e eu tenho pedido, senhor vereador João Sebe, eu tenho pedido que não só os fiscais estejam na rua, como disse o Ayrton, mas que o secretário comece a percorrer a rua, como vários vereadores aqui têm feito. A quantidade de indicações que são lidas aqui, elas poderiam se diminuir pela metade, para 1/3, se nós tivéssemos atuações de secretários que realmente saíssem do seu gabinete e andassem pelas ruas da nossa cidade. Eles iam ver o problema antes de nós. E quando nós fôssemos pedir alguma coisa, o problema já estaria sendo solucionado. Porque eles têm os meios, eles são o executivo. E nós ficamos aqui pedindo, garimpando, e nada é feito em diversos setores do município. Então, senhor prefeito, fique de olho nos seus secretários, verifique se as secretarias estão andando a contento, porque o chumbo, ele vai para esse lado. O chumbo, ele vai para o prefeito, que é o principal responsável. Uma boa noite a todos. Como próximo inscrito, o vereador Nivaldo Aparecido Begnâmia. Vossa Excelência terá 10 minutos para se manifestar. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público presente, pessoal que acompanha a gente pela rede social. Hoje a minha fala aqui, senhor presidente, eu estive fazendo uma visita na Secretaria da Educação, junto com a primeira-dama, que é hoje a nossa secretária de Educação, a Roberta. Fui muito bem recebido por ela, e pelo pouco tempo que ela está atuando como secretária de Educação, eu quero parabenizar ela, porque não é fácil ser secretária de Educação, e ela, junto com o pessoal dela, com a Josiane também, fez a alegria de muitas pessoas agora nessa Páscoa. Como eu tenho 6 crianças na escola, estou falando pelos meus filhos e pelos filhos da população lemense, e foi uma alegria receber um ovo de Páscoa. Porque tem gente, senhor presidente, que não tem dinheiro para comprar nem um bombom. Então, ela fez a alegria desse pessoal e está trabalhando bastante. Ela pegou uma secretaria muito danificada, mas ela está dando conta do recado. Inclusive, está reforma das escolas, trocas de areia. Então, quero parabenizar a senhora secretária Roberta. E como vem se dizendo, a cidade está suja, mas também a gente precisa... Eu tive com o secretário, o professor Marcelo, tive falando com o prefeito, o senhor Claudemir, que a gente precisa também de ter um respaldo para a população. A gente não tem um local adequado para descartar os entulhos e os lixos. Então, a gente precisaria de mais um local, porque os munícipes cobram muita gente na rua, que nem o coronel João Reis falou, o secretário tem que andar para a rua mesmo, porque todos os problemas vêm em cima dos vereadores. A gente vem aqui, cobra, mas tem que andar e tem que cobrar mesmo da população, ajudar a população também, e ajudar eles a resolver o problema, porque eles estão bem. O professor Marcelo, junto com o prefeito, já estão vendo um novo local para fazer um novo ecoponto, senhor presidente. Eu acho que isso daí vem a beneficiar muito a nossa cidade. E também queria, junto com a palavra do senhor sobre o respeito do laboratório no PAN, é uma ideia muito vicente, e eu apoio a sua ideia, porque não é fácil um paciente ficar lá aguardando 3 horas,
2 horas para ver o resultado do exame. Então, junto com o prefeito, junto com a secretária, a gente pode estar conversando e fazer um laboratório lá que vai ajudar muito a população de Lemos, senhor presidente. Então, parabenizar você, parabenizar todos os vereadores pelo trabalho que vem fazendo pela nossa cidade, o Elias também, que esteve lá no trevo, lá, ajudando também a resolver os problemas dos nossos munícipes. Então, quero agradecer a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço pelas palavras, nobre vereador. Como próximo inscrito, o vereador João Carlos Serbi. Vossa Excelência terá 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público, imprensa, se for falar de limpeza, nós vamos ficar a noite toda. No trevo de Leme, é uma aberração. Trevo de Leme, principal. Ferro Velho. Será que entraram lá e verificaram se tem dengue? No segundo trevo, antigo trevo Garapeiro, dá nojo. O mesmo proprietário lá do trevo do principal com o Guarapeiro. E os vizinhança reclamam todo dia. Sabe quanto tempo faz que está lá? Há uns 15, 20 anos. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que cobrar. Temos que cobrar. Ali tem dengue, tem rato, tem cobra, tem tudo que é de ruim, tem nos dois trevos. É o mesmo proprietário. Será que foi notificado pela vigilância ou pela fiscalização? Eu acho que não. Agora, se foi fiscalizado e não tiraram, falta de competência de quem? Vocês, senhores vereadores, se a gente for ficar falando de limpeza, é muito, né? É muito, muito, muito. As calçadas, enfim, tem bastante coisa aí. Então, a secretaria responsável está deixando a desejar. Está deixando a desejar. A Secretaria de Obra, eu estou preocupado que todos os santos dias tem duas ou três famílias que falam com esse vereador a respeito da fiscalização que está sendo feita nas casas, nas calçadas. Vocês viram como que está contraditório? Diz que quem está fiscalizando as casas, as obras, está sendo sem educação. Até orientei uma das pessoas a fazer ocorrência, fazer um BO. Por quê? Porque uma calçada que está sendo cobrada, multada, vai passar de 20 mil reais, vereador. 20 mil reais. Agora, nós tivemos uma reunião com o senhor prefeito, que ele ia mandar um projeto para essa casa para regularizar. Eu estou preocupado. Estou preocupado mesmo. Regularizar o quê? A casa que foi construída há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, regularizar da forma que eles estão pedindo para se regularizar, quem vai ter dinheiro para pagar? Vai ter que vender a casa. Vai ter que vender a casa para fazer a calçada. Então, muita gente está vindo nos procurar e reclamando dessa situação. Vamos cobrar o senhor prefeito que venha com uma anistia. Só o projeto que ele ficou de enviar com anistia. Porque se for cobrar da forma que está sendo notificada, tem uma família que comprou um sobrado, 1900 e tralalá, e tem uma passarela que vai na sacada do sobrado. A fiscal
falou que pode pôr um tapume, que não pode usar a parte superior da... Eu não acredito no negócio. Eu não acredito. Nós escutamos falar de tudo aqui, escutamos falar de saúde. Também, acho que dia 28 desse mês, né? Vem a secretária. Nós escutamos falar do PAN, da falta de saúde, né, vereadora? Os velhinhos, como eu já estou chegando, né? Então, tomara mesmo. É muito fácil. É fácil a gente usar a tribuna e cobrar. Mas nós temos que cobrar o senhor prefeito também. Nós temos que cobrar o senhor prefeito. O prefeito pode vir a essa casa mais uma vez e dar explicação. Por que a pessoa vai ao PAN e demora 4, 5 horas? Falta de médico? Falta de enfermeira? Falta do quê? É isso que a gente fica perguntando toda hora. E o ponto de socorro da Santa Casa? E o ponto de socorro da Santa Casa? Não pode atender essas pessoas que estão ficando 4 horas? No ponto de socorro da Santa Casa não tem triagem. No PAN puseram uma triagem? Pelo que eu escutei o vereador falar aqui, tem uma triagem, tá? Sim. Demora 4 horas uma triagem. E a Santa Casa? E a pessoa quando faz a triagem que tem que ir para a Santa Casa? Difícil, né? Você vê como é contraditório? Fiscal de uma forma, saúde de outra. E o que nós estamos fazendo aqui? O que os vereadores estão fazendo aqui? Nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar. Dá para entrar nessa casa aqui alguns projetos de lei que vai dar muita discussão. Vai dar muita discussão. Sabe por quê? Porque aqui se faz politicagem. Chega de fazer politicagem. Vamos trabalhar. É complicado. Os caminhões da Avenida Saudade, aqueles grandes caminhões, quanto tempo faz que é para tirar os caminhões de lá? Olha para vocês verem. Está todo mundo gritando. O trânsito, a cidade está crescendo para aquele lado e os caminhões continuam. Gente, o vereador precisa acordar um pouquinho. Nós precisamos ter um pouquinho mais de coragem. Nós temos que ter um pouquinho mais de coragem para cobrar o senhor prefeito a realidade da situação. Né, coronel? Esse anel viário é uma piada, né? Há quanto tempo está para sair e para tirar os caminhões? 300 anos. A saúde está a desejar. A limpeza está ruim. Os ferros velhos estão montados nos trevos da cidade. Esse vereador pergunta, e nós vamos fazer o quê? Nós estamos servindo de chacota, como sempre serviu a Câmara Municipal. Obrigado. Próximo inscrito, a vereadora Fabielle Trevisan Bergamin. O nobre colega terá 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, amigos, vereadores. Boa noite, público presente e os que acompanham de casa. Bom, hoje eu estou usando a tribuna para falar a respeito dos projetos que eu encaminhei ao governo. Que na ocasião eu fiz uma indicação para um mutirão de castração já
Foi uma das primeiras indicações que eu fiz na primeira sessão. E uma castração em massa, que eu acho que é o que resolveria agora, né, a demanda da causa animal. Na quinta-feira passada, estive reunida com o prefeito, cobrei novamente para que isso seja feito. Né? Pedi com extrema urgência que olhasse um pouco para a causa animal. Porque as indicações, os requerimentos, as cobranças estão sendo feitas. E estou fazendo a minha parte, mas não depende de mim. Depende do governo se mexer e fazer. Deixei claro também que a gente precisa fazer mais castrações, porque não é suficiente a quantidade para o nosso município, a quantidade de animais. Gente, está um absurdo. Quem acompanha as redes sociais, acompanha também o meu trabalho, vai ver aí a questão da causa animal, o tanto de animais que temos abandonados. Bom, na minha opinião, no mínimo 2.000 castrações no ano, tá? Para que a gente consiga aí melhorar a um longo prazo a vida desses animais. Inclusive, também já cobrei e fui cobrada esse final de semana, por ter sido um final de semana prolongado, referente ao atendimento da CAVET. Gente, é inacreditável. Eu sei que não é culpa do governo, eu sei que está difícil, mas chegou numa sexta-feira, 4 horas da tarde, ou feriado prolongado, começa a chover de animais atropelados, de gato está 50 dias sem comer, a pessoa resolve naquela hora, está doente. Então, precisamos estudar isso também. Já cobrei também do governo o horário estendido da CAVET até às 19 horas, no mínimo. Iniciar antes também, sei lá, às 6, 7 horas da manhã, que o pessoal ainda não saiu para o trabalho, e um horário estendido. Também pensei na questão de um plantão à distância, né, onde o médico veterinário fique em sua casa e, se necessário, vá até o atendimento. Não precisa ficar 24 horas dentro da CAVET. A gente sabe que não é a toda hora que tem, mas tem dia que, infelizmente, tem. Outro projeto, fora da causa animal, é a recolha dos lacres. Já está, né, é uma campanha de trabalho e conscientização através da primeira-dama, secretária da Educação, da Roberta, em relação à educação, onde ela está à frente, ao pessoal da saúde e à rede pública, para que tenhamos um local específico para a recolha desses lacres e que futuramente aí virem cadeiras de rodas. Esses são alguns dos meus casos. Também estou cobrando referente ao banco de ração, porque eu tenho sido cobrada constantemente, porque uma parte da população recebe e a outra não. E também uma lei mais rígida para o nosso município em relação a maus tratos. Hoje eu fiz uma indicação super importante, mas para que essa indicação funcione, a gente precisa trabalhar a conscientização também, que é um disque denúncia para maus tratos e abandono. Todos os dias, no mínimo, eu recebo 5 denúncias. No mínimo, 5 denúncias. Ou a família foi embora, ou o animal apanha, ou o animal não vê um sol, fica na corrente. E como a demanda é muito grande, eu não consigo dar conta de todas as mensagens. Então, eu acho que a gente tem que centralizar, ter uma equipe especializada, um canal de disque denúncia, via WhatsApp. Eu acho que é importante, porque muitas pessoas às vezes não têm também o crédito para ligação. Acho que tem que ser viável para todos, né? E eu acredito que isso também aliviaria muito as associações, ONGs e protetores, tendo um local específico para isso, porque a demanda é muito grande. Vocês não são o que é receber uma denúncia e não poder ir. A Ayrton sabe, conversamos, né, Ayrton, na quinta-feira, estive presente na denúncia ontem, que eu consegui, e é muito difícil. Então, senhor prefeito, a causa animal também está em suas mãos. Muito obrigada.
Coloco em votação agora o requerimento do vereador Elan Ricardo Paixão, conforme a resolução número 373 de 14 de setembro de 2021, para o prosseguimento desta sessão sem o intervalo regimental. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes o prosseguimento da sessão sem a interrupção. Daremos continuidade à sessão, passando assim para a ordem do dia. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 09/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei complementar número 917, de 8 de novembro de 2024. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 09/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Aprovado em segunda votação pela maioria dos presentes o projeto de lei complementar número 09/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera dispositivos da lei complementar número 917, de 8 de novembro de 2024. Agora eu coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 10/2025, de autoria do prefeito municipal, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 9º da lei complementar 218, de 1º de abril de 1998. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 10/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes o projeto de lei complementar número 10/2025, de autoria do prefeito municipal, que dá nova redação ao parágrafo 2º do artigo 9º da lei complementar número 218, de 1º de abril de 1998. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 11/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de procedimento licitatório, nos termos da lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, imóveis de propriedade do município. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 11/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria absoluta o projeto de lei complementar número 11/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de procedimento licitatório, nos termos da lei 14.133, de 1º de abril de 2021, imóveis de propriedade do município. Na ordem do dia, não tendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário e nem para a fase de explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 28 de abril, às 18 horas, horário de Brasília. Boa noite a todos.